Está no ar o programa Canal Aberto aqui pela PUC TV e pela NET Canal 20. Hoje nós vamos receber uma aula, nós vamos aprender muito aqui, nós apresentadores e também o telespectador, com certeza. O programa, nós vamos falar aqui no programa sobre as leis trabalhistas no Brasil. Vamos abordar vários assuntos relacionados a isso. Nós convidamos, além do meu amigo Ulisses Saes, aqui no programa Canal Aberto, a doutora Adelaide Alves Miranda Arantes. Ela é ministra do Tribunal Superior do Trabalho. E é com muito prazer que a gente recebe a senhora aqui. Boa noite, doutora. Boa noite, é um prazer para mim participar do programa Canal Aberto da PUC TV. Boa noite, João Silvestre, boa noite, Ulisses Saes. Boa noite. É uma honra muito grande estar aqui. Tá certo. Boa noite, Ulisses. Prazer tê-lo aqui de volta, né? Eu que agradeço, João Silvestre. Um abraço especial para você, telespectador, e também para a ministra Adelaide Arantes. Tá certo. Olha, tem muitos assuntos que nós vamos abordar aqui no programa, mas especialmente nós vamos falar sobre essa lei dos empregados domésticos no Brasil. Eu já começo perguntando à doutora Adelaide, doutora, uma das leis que eu considero muito importante para o Brasil, mas eu quero ouvir a opinião da senhora. Foi uma conquista para o trabalhador doméstico essa lei? Foi uma grande conquista. Nós estamos falando da Emenda Constitucional 72 de 2013, exatamente, promulgada agora em abril desse ano. E eu digo que o ano de 2013 é um ano muito importante, porque nós comemoramos os 70 anos da CLT, e temos agora a comemorar essa conquista dos trabalhadores domésticos, que depois de 70 anos de exclusão, porque a CLT, a mesma CLT, em 1º de maio de 43, excluiu do âmbito de sua aplicação os trabalhadores domésticos. E agora veio esse resgate. Eu digo que o Brasil resgata uma dívida com os trabalhadores domésticos nesse histórico ano de 2013. Ministra, a princípio, a preocupação que praticamente, vamos dizer assim, todos os empregadores teve em relação a essa lei é em relação à demissão em massa. Depois que ela foi promulgada, que ela foi sancionada pela Presidenta da República, houve de fato essas demissões, ou seja, se justificou essa preocupação ou não? Aécio, eu diria que não se justificou. Eu falei muito sobre isso na época da promulgação, porque as previsões eram as mais avassaladoras, né? Era demissão em massa, era a avalanche de processos na Justiça do Trabalho, e nada disso se concretizou, e eu acredito que não se concretizará. Porque, embora seja importante o avanço do ponto de vista de fixar uma jornada de trabalho, no sentido de remunerar as horas extras, ela não cria um passivo anterior e nem torna o empregado doméstico um seletista. Como o trabalhador doméstico é um trabalhador muito importante para o nosso dia a dia, nós necessitamos do trabalho doméstico. Eu não acredito que nenhuma dessas previsões se concretizará. É claro, pode haver algum ajuste no mercado. Algumas famílias que tinham 2, 3 empregadas pode ter que adequar e passar a ter uma só, mas não será desemprego em massa. Até porque o mercado já estava sentindo a falta do trabalhador doméstico, né? Já estava com uma carência de trabalhador doméstico. Então a lei pode até beneficiar alguns setores. Agora, a minha grande preocupação, doutora, como a maioria das pessoas preocupa, é com as pessoas que têm menos poder aquisitivo. Por exemplo, uma professora que trabalha fora, que tem uma criança, né? Uma trabalhadora, por exemplo, uma moça que trabalha no mercado como vendedora, como auxiliar de escritório. As pessoas que têm menos poder aquisitivo, aí dificultou para que elas então tenham aquela funcionária, aquela ajudante, que não seria nem uma empregada doméstica, uma ajudante dentro de casa, para poder olhar uma criança, para poder fazer os afazeres. Esse pessoal, como é que fica a situação dessas pessoas? Essa é uma preocupação que nós, que estivemos à frente, defendendo a aprovação da emenda constitucional e defendendo a regulamentação que está tramitando no Congresso, nós também temos essa preocupação. E na Organização Internacional do Trabalho, em junho de 2011, que eu fui na delegação do TST, na delegação do governo federal,
na aprovação da Convenção 189, de implementação do trabalho decente para os trabalhadores domésticos, nós temos essa preocupação. Porque no trabalho doméstico tem uma característica que uma doméstica trabalha para outra doméstica, justamente por essa razão, para ela trabalhar, ficar com os filhos pequenos. Aí entra a importância da implementação de políticas públicas. Escola infantil de tempo integral, creches e políticas públicas no sentido de que a trabalhadora doméstica possa ter o amparo para os seus filhos para ela trabalhar. E também a professora, as pessoas que tiverem mais dificuldade de contratar uma doméstica, que ela possa ter o amparo da política pública para exercer a sua função. É uma das coisas preocupantes, Ulisses, inclusive, porque nós estamos falando aqui como se todos os patrões fossem registrar os empregados. Só que existe no país o chamado subemprego, né? E esse subemprego acontece nas pequenas indústrias, acontece nos pequenos comércios e fatalmente vai acontecer também na área dos empregados domésticos. Já acontece. Já acontece. E qual que é esse percentual, doutora? Né? Qual que é o percentual, assim, vamos dizer, logicamente que uma lei ela veio para beneficiar. Principalmente, inclusive, essa categorização que é chamada de subemprego, ou seja, emprego da informalidade, aquela coisa toda. Qual que é o percentual hoje, por exemplo, de domésticos que ainda não têm a carteira assinada no país? Em torno de 70%. 70%? Nós temos levantamentos oficiais de que apenas em torno de 30%, 32% das trabalhadoras domésticas, dos trabalhadores domésticos, tem o seu contrato de trabalho registrado e a sua carteira assinada. A OIT tem muita dificuldade de fazer levantamentos, tanto é que o levantamento de trabalhadores domésticos do mundo é de 56 milhões de trabalhadores. Mas a OIT, junto com a estatística, vem a justificativa de que é difícil levantar porque tem baixo grau de formalização. E não é um problema só do Brasil, é um problema que acontece no mundo. A senhora falou em 70% dos empregados domésticos. E, no geral, como que é a situação hoje dos empregados sem carteira assinada? Eu não tenho, nesse momento, um percentual de levantamento oficial para dizer, mas no trabalho urbano e rural, na legislação brasileira, os trabalhadores são divididos entre trabalhadores urbanos, rurais e domésticos. No trabalho urbano e no trabalho rural, esse percentual é muito menor. O grau de formalização é muito maior. Tá certo. Então, de uma forma geral, os empregados domésticos vão apenas acompanhar aquilo que já é uma realidade no Brasil. Já é uma realidade. Que é o chamado subemprego, justamente, que é um problema sério. Sério. Essa obrigatoriedade, ou seja, por exemplo, do registro, ou seja, de todo o reconhecimento vamos dizer assim, dessa nova profissão, que já é antiga, mas não é certificada agora pelo governo, pelo Ministério do Trabalho. Em relação, por exemplo, dentro daquela mesma preocupação de que com essa nova realidade poderia haver uma demissão em massa, ou então pelo menos uma sublocação, ou seja, a pessoa deixaria de usar a empregada doméstica para usar a diarista, o trabalho da diarista. A diarista também ela é assegurada por lei hoje no Brasil? A diarista é assegurada não por uma lei especial da diarista, apenas pela Previdência Social como um trabalhador autônomo de um modo geral, né? Esse deslocamento da empregada doméstica para a diarista, ele já vinha acontecendo antes da lei. Vinha sendo observado um crescimento maior do número de diaristas em relação à empregada doméstica formal. Me parece, por levantamentos que foram feitos depois da promulgação da lei, que não houve um crescimento assim tão grande. Mas também ainda não foi aprovada a regulamentação. Acho que esse dado de aplicação na prática virá depois da regulamentação. Agora, o interessante é que a diarista, ela é como o chamado marido de aluguel, né? Quando é um bom profissional, ele ganha muito mais, né, do que o salário normal que ele ganharia como um funcionário de carteira assinada. Tem mais autonomia. E pode contribuir através do carnê, Previdência, da Previdência. Com o direito a benefícios previdenciários, aposentadoria e tudo. E tudo mais. Só que, normalmente, essas pessoas também não gostam muito de pagar, né? Eles preferem ir rolando o tempo, quando lembra, já passou da época.
Bom, nós estamos apresentando aqui o programa Canal Aberto, aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Nós estamos conversando com a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, doutora Adelaide Alves Miranda Arantes. Ela que é goiana e que nos dá essa honra, né, de ser uma ministra lá em Brasília. Nós vamos para um intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto e abordando vários assuntos, com certeza você não vai perder. Daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20. Olha, hoje nós estamos conversando com a doutora Adelaide Alves Miranda, ela é ministra do Tribunal Superior do Trabalho. E eu vou fazer uma pergunta para ela que eu tenho certeza quase ninguém sabia a respeito. Você sabia que até o piloto de avião é considerado como empregado doméstico? Como é que é isso, doutora? Explica pra gente. Quem são os profissionais que enquadram como empregado doméstico? Em regra, se fala de empregado doméstico, aquela pessoa que trabalha na sua casa e que faz a limpeza, que cozinha, faz o nosso lanche, lava, passa tudo. Mas, na realidade, o trabalhador doméstico é aquele que trabalha para a família, para uma atividade que não é uma atividade empresarial lucrativa. Então, se tem uma família que tem um avião, precisa contratar um piloto e que aquele avião ele é servido apenas para o âmbito da família, ele não é utilizado para a atividade empresarial de seu proprietário, esse piloto pode ser considerado doméstico. Então, o jardineiro, o enfermeiro, né, tem uma discussão grande em relação ao enfermeiro, à enfermeira. Né, mesmo sendo uma profissão regulamentada. Mesmo sendo uma profissão regulamentada. Mas esses que a senhora colocou, eles já tinham, vamos dizer assim, uma normatização através da legislação específica, ou não? Ele pode ter a normatização, que se ele for contratado para tratar de um idoso, né, ou então para cuidar de uma criança, ou de uma pessoa convalescente de uma cirurgia médica ou coisa assim, e for no âmbito do trabalho doméstico, ele será doméstico. Tem essa discussão, Ulisses, ela existe, porque é claro que quem é um dirigente sindical de um profissional de profissão regulamentada, ele vai discutir até o fim que esse profissional, o que prepondera é a atividade regulamentada dele. Mas, em tese, o que prevalece é que ele é doméstico. Ele vai ser piloto de avião, por exemplo, mas ele vai ser, ele pode ser registrado como funcionário doméstico na função de piloto. Na função de piloto. Certo. Só que na prática... O salário também tem que ser equivalente, é lógico. Senão claro. Agora, na prática, isso dificilmente acontece, porque quem tem um avião vai aproveitar esse avião para o proveito da família e também para o proveito da atividade empresarial. Aí prepondera a atividade empresarial e ele será urbano. Isso já é mais importante, até porque para o empresário é mais interessante registrar um piloto de avião do que registrar em casa como empregado doméstico com um salário tão alto como esse, né? Agora, é uma discussão interessante realmente que eu não sabia que existia, né, esse tipo de... Eu sabia que poderia ser, além daquela que trabalha dentro de casa, ou daquele que trabalha dentro de casa, o jardineiro, o enfermeiro já é uma coisa, uma polêmica aí que vai ter que ser discutida, né? Porque o enfermeiro vai também prestar um serviço como enfermeiro, ele não vai querer ir lá e ser chamado de empregado doméstico. Mas, de qualquer forma, o que a gente tem notado é que houve realmente uma grande conquista, principalmente para aquela senhora, aquelas moças, ou aquele mordomo que trabalhou a vida inteira, foi fiel ao patrão, e que não tinha nenhuma garantia, né, doutora? É muito importante, porque na medida em que limita a jornada, e eu defendo, eu tenho livro publicado sobre trabalho doméstico, eu defendo que essa limitação a 8 horas, ela já existe desde 1919, quando a Organização Internacional do Trabalho edita norma fixando a jornada máxima para os trabalhadores de todo o mundo em 8 horas. Mas como não tinha uma legislação brasileira fixando em 8 horas, acabou por difundir a ideia de que o doméstico poderia trabalhar 10, 12.
E aí, como é que a pessoa vai estruturar a sua vida? Como é que ela vai estudar? Como é que ela vai constituir família? Como é que ela vai criar os seus filhos? Se não tem uma limitação da jornada. Então, na jornada reside a maior importância da emenda 72. Doutora, ninguém questiona, por exemplo, a validade e a oportunidade dessa, por exemplo, aprovação da lei. Mas também não cria um contraponto. O contraponto é justamente nisso que a senhora colocou. Porque limita, por exemplo, essa carga horária aí. E antigamente, por exemplo, tinha muitas famílias, e são, se for analisar no Brasil, são zilhões de famílias mesmo, que mantinham aqueles empregados como se fossem membros da família, ou seja, ficavam ali, inclusive forneciam até estudos para os filhos, às vezes até para a pessoa, faculdade. E isso não cria, vamos dizer, uma limitação, fazendo com que essa realidade deixe de existir e que as pessoas passem a tratar, por exemplo, os empregados domésticos tecnicamente e tire esse lado afetivo que antigamente existia? Eu considero, Luiz, que não vai prejudicar o lado afetivo. O que vai acontecer é uma profissionalização maior, né? Porque do ponto de vista de independência do trabalhador doméstico, dele gerir a sua própria vida, gerir a vida de sua família, é muito melhor que ele tenha a jornada, um salário definido, uma jornada definida, e com a ajuda de políticas públicas ele conseguir educar o seu filho, do que ele ficar ali com a vida gerida pelo patrão, né? Porque nós sabemos que alguns patrões realmente eles ajudam nos estudos dos filhos, mas essa é a exceção. A regra é que a empregada doméstica fica 10, 20, 30, 40 anos ali trabalhando 10, 12 horas e em prejuízo da vida dela e da vida de sua família. Acaba não tendo vida social, né? Pode haver algum prejuízo em termos da questão afetiva, pode até acontecer, mas não acredito que seja para pior, acredito que seja para melhor. Doutora, agora tem uma preocupação, principalmente das pessoas mais humildes. Por exemplo, segundo as informações, quando alguém entra na justiça, pode tomar até a casa da patroa, no caso. Pode tomar geladeira, fogão, né, se entrar na justiça. Como é que a senhora, como ministra, como é que a senhora vê essa possibilidade, por exemplo, de uma pessoa contratar uma empregada doméstica e de repente ficar aí 1 ano, 2 anos, não dar conta de cumprir os compromissos? A lei vai ser rigorosa como a outra lei para outros setores, a mesma lei, né, vamos dizer assim, para outros setores de atividades? Essa sua preocupação, ela faz sentido, mas já está sendo corrigido na regulamentação, porque o que acontece é que o bem de família, para pagar a doméstica, ele não era protegido. O bem de família poderia ser penhorado. Agora, na regulamentação, vai deixar de existir a proteção, digamos assim, o patrão doméstico, ele volta a ter o bem de família dele protegido. Então, é uma preocupação que faz sentido, né, porque já que nós estamos implementando uma igualdade para o trabalhador doméstico em relação ao urbano e rural, e eu digo que ainda é uma igualdade desigual, porque não igualou completamente, porque para igualar completamente, teria que acrescer ali no artigo 7º, no caput do artigo 7º da Constituição, onde consta urbanos e rurais acrescentar doméstico, ficaria urbanos, rurais e domésticos. E revogar a linha A do artigo 7º da CLT, onde fala que não se aplica aos domésticos. Aí sim seria a igualdade. Mas para implementar a igualdade que foi possível agora, haverá que também ter alguma contrapartida. E a isenção do bem de família é uma contrapartida, eu considero. Uma preocupação, se você é fazendeiro, e tem muitos que têm chácaras pequenas, que não tem produção, que a renda é muito pequena, e hoje você vai contratar um trabalhador rural, por mais que ele ganhe pouco, o custo para manter um trabalhador rural é muito grande. E a propriedade, ela não tem um rendimento, né, para poder arcar com essa despesa. E o proprietário de uma pequena chácara, por exemplo, ele não dando conta de ter o trabalhador rural, ele evita de comprar a chácara, fazendo com que o êxodo rural continue cada vez maior. Quer dizer, retirando as pessoas do campo e vindo para a cidade. Isso não é um risco também para o setor de um modo geral, né? A pequena indústria já não está contratando porque tem medo exatamente das ações trabalhistas.
o trabalhador rural tem que vir embora para a cidade porque lá o pequeno proprietário não dá conta de mantê-lo. Isso não é ruim para a sociedade, não, doutora? Mas nós estamos vivendo um momento, a partir de um determinado momento no Brasil, de alguns anos para cá, nós estamos vivendo um momento de crescimento econômico. E o número de empregos tem crescido muito. Esse mês, por exemplo, nós já assistimos aí a publicação de índices de crescimento. Em Goiás teve um crescimento diferenciado de emprego. Eu acho que o que precisa acontecer é uma certa adequação. Porque não é bem... Eu acho que nós não estamos vivendo um momento de êxodo. Precisa realmente haver uma adequação. Você falou aí o exemplo do Ulisses. Eu também já tive uma pequena propriedade rural, vendi, porque realmente não era possível conciliar. Então, acho que a adequação, as pessoas acabam fazendo adequação. Agora, nenhuma adequação pode perder de vista a perspectiva de que o trabalhador doméstico, por exemplo, são no Brasil mais de 7 milhões de trabalhadores. Nada justifica permanecer à margem da legislação trabalhista, à margem da proteção da legislação trabalhista, uma categoria tão grande e tão importante. Essas outras questões vai adequando, as famílias vão adequando. Por exemplo, quem não tiver a condição de pagar um cuidador de idosos, pagar 2 cuidadores para fazer o revezamento, combina com um membro da família, faz um revezamento com um membro da família. Essas adequações realmente a sociedade vai precisar fazer, mas não podemos perder a perspectiva da importância da proteção da categoria. Tá certo. Agora, a situação hoje do Brasil ela é difícil para as pequenas empresas, para o trabalhador, para o proprietário de uma casa contratar um funcionário doméstico, enfim, para as pequenas empresas. Porque o custo do trabalhador, na minha opinião, é muito elevado. Daqui a pouco nós vamos ver se a doutora Adelaide ela vai concordar comigo, depois do intervalo comercial. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV e da NET Canal 20. Estamos conversando com a doutora Adelaide Alves Miranda, ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Eu falava no término do bloco anterior que o custo do trabalhador brasileiro é muito elevado. Existem 2 tipos de empresas pequenas. Por exemplo, se a empresa está enquadrada como microempresa, a contribuição do INSS é bem menor, é bem mais razoável. Mas se não estiver enquadrada na microempresa, aí é mais de 20% do salário do trabalhador. Ainda tem aquele FGTS que desconta do trabalhador, tem férias, tem 13º e outras coisas que vão acontecendo aí no decorrer do trabalho, que acaba ficando muito caro. E para se contratar um funcionário hoje, a gente já calcula o dobro do salário. Isso, a senhora acha que essa tributação em cima do emprego, ela não é muito pesada, doutora? Olha, tem um levantamento, se fala muito em custo Brasil, né, que o trabalhador custa o dobro, mas nós vivemos uma situação que é mais ou menos um paradoxo, né? Eu li há pouco tempo um artigo bem recente da Carta Capital, publicado em maio desse ano, de que o Brasil gerou, de 2003 para cá, 19 milhões de empregos. Quer dizer, praticamente o equivalente à população de Minas Gerais. Faz até esse comparativo, equivalente à população de Minas Gerais. São empregos ou novos empregos? Novos empregos. Novos empregos. Novos empregos, E o que acontece? O emprego, a remuneração do emprego é praticamente uma forma de distribuição de renda, né? A empresa, a parte que cabe ao trabalhador é a sua remuneração, é o 13º, é o fundo de garantia, é as férias. E a parte que cabe ao empregador é o que ele consegue produzir de lucros, né? O que tem no Brasil, que eu acho que precisaria ser revisto, é a carga tributária, uma reforma tributária, eu acho que realmente precisa fazer, né, mas não tem como retirar direitos do trabalhador, porque a CLT já assegura direitos mínimos, a Constituição também assegura direitos mínimos.
Como é que a gente vai imaginar o trabalhador que seja tirado dele o fundo de garantia, que seja tirado dele o 13º, né? Como é que ele vai ter condição de ter uma vida digna se não cabe a ele essa parte da distribuição de renda que vem em forma de seus direitos, né? Essa discussão mais moderna que existe hoje, por exemplo, eu vejo demais sobre as centrais sindicais em relação aos trabalhadores, é a redução da carga da jornada de trabalho. A senhora concorda com isso? A senhora acha que o Brasil tem essa maturidade para aceitar a redução da jornada de trabalho, ou seja, sem se aviltar contra os salários dos trabalhadores? A redução, eu sou favorável à discussão da redução da jornada. E me lembro de uma observação, uma reflexão que uma vez fez numa palestra o João Amazonas, saudoso João Amazonas. Saudoso João Amazonas, que todos nós respeitamos muito. Ele dizia: o trabalhador que trabalha 8 horas e fica mais 3 horas para se deslocar, né, nos centros urbanos, é mais ou menos assim, ele tem um tempo muito curto para se qualificar, para estudar. Quer dizer, se nós formos observar do ponto de vista da mobilidade social, a jornada de 8 horas é uma jornada longa. Agora, a discussão, se ele vai reduzir para 6 horas, como é que vai, se ele vai continuar percebendo a mesma remuneração, com as mesmas vantagens, eu acho que nós precisamos avançar nessa discussão da redução da jornada de trabalho. Eu sou favorável à discussão, nesse momento, da redução da jornada. Atualmente, do jeito que nós estamos evoluindo, o Brasil está evoluindo, hoje nós estamos trabalhando muito mais nos shoppings, né? E a tendência é aumentar ainda mais o número de shopping e criar turnos de trabalho, porque eu vejo que o trabalhador sai prejudicado e também o empresário sai quando você tem um trabalhador que mora num setor afastado. Ele tem 2 horas de almoço, ele trabalha 4 horas, depois mais 4 com 2 horas de intervalo. Ele não vai para casa, ele é prejudicado porque não vai alimentar direito. Às vezes o salário é pequeno, ele acaba comendo um lanche por ali, fica andando ali pela rua. É muito complicada a situação. Acho que uma adequação seria bem melhor mesmo. Um turno de 6 horas, de acordo. Agora tem que verificar também o lado do patrão. Porque nós estamos acostumados a falar muito em defesa dos direitos do trabalhador. Mas o patrão, de uma certa forma, ele também é muito sacrificado. Principalmente o patrão da pequena empresa. Porque quando se fala o patrão rico... E a que mais gera emprego, muito, né? A pequena empresa é a que mais gera emprego. É a que mais sofre com isso, porque o patrão da pequena empresa é aquele cidadão que fica mais tempo apertado, né, com todas as dificuldades, enquanto que o patrão rico também tem que ser valorizado. Eu acho que para ser justo, o governo deve olhar os dois setores. Os dois. Porque sem um bom funcionário não tem o patrão. Sim, sem o patrão não tem um bom funcionário, né? Só que a tendência do coitadinho sempre cai em cima do funcionário. Mas o bom funcionário, doutora, na minha opinião, aquele que se qualifica, o espaço dele é bem maior. Agora, o que o governo precisa, eu acho que é agilizar mais essas condições de qualificação dos profissionais no país. Sim, inclusive no trabalho doméstico. Eu defendo que precisa de política de qualificação. É importante incentivo aos estudos, incentivo à qualificação. É muito importante porque o mercado estando em evolução, a economia crescendo, é muito importante a qualificação do trabalhador. E é preciso também que se olhe para a economia, né, para o pequeno, como você diz, o pequeno empresário é o que mais gera emprego, a pequena empresa é a que mais gera emprego. Doutora Adelaide, há uma mística, eu não sei se essa mística procede, a senhora vai confirmar ou vai dirimir, de que a Justiça do Trabalho está sempre do lado do trabalhador, não é? Aí até esquece isso que o João Silvestre colocou aqui, que é o lado do empresário também. É verdade, é fato que a Justiça do Trabalho hoje ela está apenas assim voltada para o trabalhador, ou ela não? Ela é equilibrada? Eu diria, Ulisses, que é realmente um mito. Agora, um mito que tem alguma origem. Qual que é a origem? A legislação trabalhista, a lei trabalhista, ela é protetora do trabalhador. Ela nasceu assim, protetora do trabalhador, foi assim concebida por Getúlio Vargas, né, foi assim concebida na edição da CLT, porque a proteção
ela vem imprimir equilíbrio, porque existe um desequilíbrio entre o poder econômico do empregador e o trabalhador. A legislação trabalhista, a lei material trabalhista, ela foi concebida para esse fim. Como a Justiça do Trabalho aplica a legislação protetora, então ela é vista como uma justiça protetora, mas não é uma justiça protetora. Eu considero que existe um equilíbrio crescente na Justiça do Trabalho em relação a tratamento de empresa e empregado. Mas tendo sempre em conta que se ela aplica uma legislação que é protetora, né, digamos assim, o que dá a ela essa conotação de que a Justiça do Trabalho também é protetora. Verdade. Agora ela falou um negócio que interessante, porque quando o funcionário ele usa o mecanismo de ir até o Ministério, antigamente falava assim, Ministério. Eu te levo no Ministério, eu vou levar no Ministério, aquelas ameaças, aquelas coisas. Então, o funcionário, ele já se sente prejudicado. Quando ele aciona a Justiça Trabalhista, ele já vai em busca do direito dele. Aí o advogado vai colocando ali tanta coisa, né, que não existe, vai criando uma lista astronômica, pede X milhões, aí chega lá, a Justiça do Trabalho vai e adequa aquilo na realidade, e o trabalhador sempre leva uma vantagem, porque só dele acionar a Justiça, é lógico que ele já tem algum direito, né? E como ele leva uma vantagem quase 99%, eu acho que deve dar um índice desse, né? Não dá. Hoje talvez não, mas aí fala, não, sempre que leva na Justiça alguma coisa ele ganha. Mas é um mito isso, sabe? João. Também é um mito, que sempre que o empregado leva o empregador na Justiça, ele ganha, né? Ele vai pedir horas extras, ele tem que provar as horas extras. Ele vai pedir para reverter uma justa causa, ele tem que provar que aquela justa causa foi mal aplicada, foi injusta, né? E com relação a pedir, exige-se uma conscientização grande dos advogados, né, dos advogados trabalhistas, no sentido de somente postularem aquilo que considerar que é merecido, que é justo, que realmente não foi pago, né? Agora, existe também, por outro lado, empresas que dizem, olha, não vamos pagar, se você quiser, vai na Justiça, né? É uma coisa lamentável, felizmente não é um número tão grande, mas é lamentável, deve-se pagar e assim evitar que o trabalhador procure a Justiça. É verdade, a situação do trabalhador não é muito diferente, mas existe uma frase antiga que dizia o seguinte, é melhor um ótimo acordo do que uma boa demanda. A senhora concorda que o acordo ainda é o melhor caminho? Depende da situação, né? Eu sou favorável ao acordo, eu advoguei 30 anos, fui advogada trabalhista 30 anos, sempre que possível procurava conciliar. Na Justiça do Trabalho, no Tribunal Superior do Trabalho também, nós temos lá um mecanismo de conciliação, mesmo o processo estando um núcleo de conciliação, eu mesma às vezes determino a designação de audiência de conciliação, mesmo lá no TST, mas tem situações que não é possível a conciliação, né? Então, eu não sei se esse dizer, né, de que é sempre melhor uma conciliação do que uma boa demanda, eu acho que, sendo possível evitar a demanda, é de boa política. Tá certo. Nós vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV da NET Canal 20. Estamos conversando com a doutora Delaide Alves Miranda Arantes, ela é ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Doutora Delaide, o detalhe é o seguinte, quando é que o processo chega até a senhora? Primeiro, ele vai para o juizado de primeira instância, né? Que é lá do Ministério do Trabalho. Depois ele segue até chegar lá em Brasília. Como que é esse trâmite do processo? Nós temos o Tribunal Superior do Trabalho, que é a última instância da Justiça do Trabalho, tem as varas do trabalho e tem os tribunais regionais. O Brasil tem 24 tribunais regionais do trabalho
Aqui em Goiás tem o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. Os processos são julgados primeiro na primeira instância, que é pelo juiz do trabalho nas varas. Quando tem recurso para o Tribunal Regional, ele é julgado no Tribunal Regional do Trabalho. E se tiver recurso no Tribunal Regional do Trabalho, o recurso mais comum é o recurso de revista, que aí o processo vai para o Tribunal Superior do Trabalho e lá ele é julgado. É a última instância? A última instância. Aí tem algum processo que vai até o Supremo, não? Tem processo que vai até o Supremo, mas aí são raros, né? É raro o processo, só mesmo em caso de ofensa à Constituição Federal, matéria do âmbito da Constituição Federal, é que pode chegar até o Supremo Tribunal, mas aí já são poucos casos. A gente ouve de vez em quando, ministra, assim, a empresa teve ações demais, o Ministério do Trabalho, no Ministério do Trabalho não, justamente a Justiça do Trabalho. Mas as pessoas falam Ministério mesmo. Julgaram procedente aqueles processos, tudo. A empresa perdeu e acabou falindo. Tem essa relação direta também, por exemplo, a Justiça do Trabalho com a falência de algumas empresas, ou isso é mera desculpa, ou seja, má administração mesmo? As falências, em regra, são resultado de má administração. Eu, por exemplo, não conheço, pode até existir, nada aí absoluto, uma falência em razão de ações trabalhistas ou em razão de processo trabalhista. Em regra, quando a empresa não é bem administrada, aí entra uma série de dívidas previdenciárias, dívidas da Receita Federal, dívidas de várias naturezas e, inclusive, dívidas trabalhistas. O detalhe interessante é isso aí, a Previdência, a nossa Previdência hoje, se recebesse todos os débitos que existe com ela, seria superavitária. Não seria nem doente no Brasil, eu acho. Seria superavitária. E a maioria das pessoas que não pagam são realmente os empresários de maior poder aquisitivo. Prefeituras, órgãos de governo aí, até na Previdência municipal, que é independente, né, doutora? Existe até esse caso aí da corrupção agora, né, que é a aplicação do dinheiro dos trabalhadores, acontece isso. Agora, doutora, quando é que um funcionário ele deve ir até a justiça? Quando seus direitos não são respeitados, né, pelo empregador. Ele deve primeiro procurar receber de forma amigável, sendo possível. Deve também procurar a sua entidade sindical, pedir a interveniência da entidade sindical, porque se ele conseguir receber os seus direitos amigavelmente ou através ou com a intermediação de seu sindicato, é um processo de contencioso a menos, é um processo judicial a menos, e ele vai receber mais rápido também, né? Porque a Justiça do Trabalho, por mais que ela seja uma justiça ágil, é uma das mais ágeis, mas mesmo assim é demorado. E a situação que eu acho que pode ser preocupante, mas o Brasil não tem como fugir dessa realidade que nós estamos vivendo aí. Já começamos a importar médicos. Tem gente vindo da Bolívia, do Paraguai, de outros países sul-americanos, do Haiti, está vindo muita gente para o Brasil e chega aqui às vezes numa situação clandestina, né? E acaba arrumando esses empregos por aí. Como é que o tribunal, através da senhora ministra, vê essa situação no país hoje? A situação de médicos? Não todas, de um modo geral, do trabalhador que chega ao Brasil. O médico parece que já veio tudo regulamentado, tudo certinho, né? Mas foi um exemplo aí que a gente citou. Mas aí vem o trabalhador da confecção, o trabalhador rural, o haitiano que está chegando boliviano tem demais no Brasil, principalmente em São Paulo. Que chega para o Brasil, não fala a língua, fica aí na clandestinidade. Como é que é a situação? Essa situação, a gente não... É uma situação relativamente nova, né? Essas questões, elas demoram muito a chegar no Tribunal Superior do Trabalho. A não ser que vá através de um dissídio coletivo, um dissídio de greve, uma negociação coletiva. Mas, do ponto de vista de ações individuais, demoram muito a chegar no Tribunal Superior do Trabalho. As pessoas ficam muito reprimidas, né? Na clandestinidade. A senhora colocou uma coisa aí, o João também, assim, até provocado pelo João. Em relação, por exemplo, vamos pegar o caso específico dos médicos que estão vindo, por exemplo, trabalhar no Brasil, médicos de outras nacionalidades.
caso haja, são empregados do governo, né, do governo federal, caso eles precisem ir na justiça brasileira, eles podem ir? Como é que é o mecanismo? Ou há uma negociação através de uma entidade diferente, por exemplo, parece que é uma entidade que contrata esses médicos para o Brasil, que praticamente subloca eles, vamos dizer, para o governo. Como é que fica essa realidade, essa pendência? Do ponto de vista trabalhista, eu não saberia te dizer com detalhe do programa Mais Médicos. Certo. Agora, nós temos, inclusive, notícias nos jornais hoje de trabalhadores de embaixada vivendo em situação de semi-escravidão. Né? É uma notícia que está nos jornais hoje. Nós temos lá no Tribunal Superior do Trabalho a questão relacionada com a execução de de ações de trabalhadores que trabalham nas embaixadas. Né? É uma situação que não é a questão da imunidade dos órgãos estrangeiros. Então, essa é uma discussão, Ulisses, que ainda não tem uma definição. E a do Mais Médicos eu não saberia dizer de imediato em que condições eles serão contratados do ponto de vista de uma ação trabalhista, como é que seria a atuação da Justiça. Mas eu sei que é uma situação preocupante, é uma situação nova, que a gente vai ter a oportunidade ainda de examinar e de debater. Bom, só uma pergunta que agora, essa é até uma dúvida minha aqui. O funcionário público, ele pode entrar contra as suas instituições também na Justiça Trabalhista? É que o Supremo Tribunal Federal teve a emenda 45 e a competência teria sido amplamente deslocada para a Justiça do Trabalho. Mas tem uma decisão, uma liminar do Supremo, e que o servidor público, a competência não é da Justiça do Trabalho. Não é mais. Não resolve nos outros tribunais. Tá certo. Eu gostaria que fosse. Seria bom, né? Mas o governo é meio custosinho para fazer acordo, né? Depois dá aqueles títulos, né? É custoso mesmo. Dá aqueles títulos públicos que não tem muito valor, né? Por isso é que é importante que a competência fosse da Justiça do Trabalho, né? Eu acho que o trabalhador receberia mais rápido, né? Tá, vamos falar um pouquinho de cultura? Vamos falar do livro do Dr. Aldo Arantes? O que ele escreveu naquele livro lá? O Aldo escreveu um livro, lançou aqui em Goiânia, lançou no Rio de Janeiro, vai lançar em São Paulo, agora em outubro. E tem um artigo do Cacá Diegues no Globo desse sábado a respeito do livro do Aldo, fazendo um comentário sobre o livro do Aldo. Ele fala sobre a vida dele, sobre a tortura. É um livro que tem passagens muito tristes, passagens históricas, passagens alegres, passagens políticas, né? Alguns comentários do livro é de que o livro faz chorar e faz rir, e é um livro bem interessante, e que ele contextualiza politicamente esse momento político também, né? E o título do livro é Alma em Fogo. Alma em Fogo. Alma em Fogo, bem interessante. Eu sou um pouco suspeita, porque eu, além de esposa, sou admirada. também, né? Deve ter vivido esse período da vida dele aí. Eu vivi grande parte, porque eu sou esposa do segundo casamento. Esse período Mas deve ter vivido da também, ditadura, ele viveu do primeiro casamento com a mãe dos filhos dele, que é a Dodora. Certo. Mas ele faz todo esse resgate do que eles viveram. A Dodora foi presa, os filhos foram presos. E outra, como político também, como liderança política, ex-deputado, né, continua sendo uma liderança política do Partido Comunista do Brasil. Logicamente, a senhora deve ter sido bombardeada a vida inteira sobre a política, né? Convivendo com isso, né? Sim. O Aldo hoje ele é ambientalista, já publicou umas 2 obras sobre meio ambiente, mudanças climáticas, e ele atualmente é secretário-geral de uma comissão da OAB Nacional de Reforma Política. Tá certo. Bom, eu quero registrar aqui também, Ulisses, o meu amigo, né, um amigo meu, que eu tenho um carinho muito grande, Dr. Jales Guedes Coelho Mendonça, promotor de justiça. O Jales vai lançar um livro, né? Está lançando o livro A Invenção de Goiânia, no próximo dia 3 de outubro, lá no Bougainville. Olha que interessante. E ele deixa o convite aí para todo estudioso, o pessoal que gosta. Dr. Jales, eu conheço já desde quando ele entrou no Ministério Público, é um grande amigo meu. Historiador. E estaremos lá para pegar um livro dele.
E é historiador e jovem, né? Ele é E especialista o tema é nisso, interessantíssimo, né? Eu tenho, assim, uma verdadeira paixão por Goiânia, pela história de Goiânia, por Goiás, né? É verdade. Tem uma coisa aqui que eu acho, assim, fenomenal nele. Ele torce por Vila Nova. Então vamos fazer aquele negócio, Ulisses? Bom, eu admiro os torcedores do Vila, meu genro e meu neto torcem para o Vila e eu sou atleticana. Tá certo, aí a senhora é bem inteligente mesmo. A doutora Adelaide... É porque você é atleticana, né? Foi um grande prazer receber a senhora aqui no nosso programa. Eu tenho certeza que foi uma verdadeira aula e nossos telespectadores, né, os telespectadores do Canal Aberto realmente saíram muito mais enriquecidos com a presença da senhora aqui. Foi um prazer muito grande, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigada, eu também agradeço. Se eu tiver um minuto ainda, eu queria dizer que eu sou de Pontalina e Pontalina vai realizar de 10 a 12 de outubro a Feira da Moda. Pontalina é a cidade da moda. Que coisa boa. Né? Bastante interessante e... Convidar o pessoal para prestigiar, né? Convidar para prestigiar a Feira da Moda em Pontalina e agradecer essa oportunidade e uma boa noite a todos os telespectadores, a TV PUC, né? Eu que fui professora da PUC. Também, que bom. Fui professora da PUC de Direito e Processo de Trabalho por 2 anos, tenho uma estima muito grande pela PUC e por todos vocês, agradecer a você, João, obrigado. Ulisses. Obrigado. Ao diretor do programa, a todos que trabalharam para que esse programa viesse tornar realidade hoje. Obrigado. Luiz Sérgio, boa noite. Boa noite, João Silvestre, boa noite, ministro. Manda um abraço para o meu amigo Felipe Tatuador, Felipe Nogueira, lá de Campinas. Tá certo, registrar a presença da minha esposa Flávia, que esteve aqui hoje assistindo o programa e veio conhecer a doutora Adelaide. Para você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Até a próxima segunda-feira, 22h30, com mais um programa Canal Aberto. Até lá, obrigado pela audiência.